Seja bem-vindo ao América Antes. 12 carros americanos que mudaram a história para sempre. Alguns carros simplesmente levam você de um lugar para outro. Outros fazem algo muito maior. Eles mudam a maneira como as pessoas trabalham, viajam, se divertem e até enxergam o próprio automóvel. E os Estados Unidos produziram alguns dos exemplos mais importantes da história. Um deles colocou a América sobre rodas. Outro praticamente criou uma nova categoria de automóvel. E existe um carro nesta lista cuja influência ainda pode ser vista nas ruas mais de um século depois. Hoje, no América Antes, você vai conhecer 12 carros americanos que não apenas fizeram sucesso, eles ajudaram a mudar a história. E o primeiro colocado começou uma revolução que transformou os Estados Unidos para sempre. 12. Jeep Willys. Começamos com um veículo que nasceu para uma missão muito diferente daquela dos carros comuns. O Willys Jeep ficou mundialmente conhecido durante a Segunda Guerra Mundial. Pequeno, resistente e extremamente versátil, ele podia enfrentar terrenos onde automóveis convencionais simplesmente não conseguiam passar, mas sua importância não terminou quando a guerra acabou. A ideia de um veículo compacto capaz de enfrentar terrenos difíceis continuou no mercado civil e daí nasceu uma linhagem que ajudaria a construir a imagem do veículo utilitário americano. Pense nos SUVs e veículos 4x4 que dominam as estradas atualmente. Décadas antes deles, o pequeno Jeep já demonstrava que um automóvel não precisava ficar limitado ao asfalto. O curioso é perceber que uma solução criada para necessidades militares acabaria influenciando carros usados por milhões de famílias, e nosso próximo veículo mudaria uma parte completamente diferente da América. 11. Chevrolet Suburban. Poucos nomes sobreviveram por tanto tempo na indústria automobilística americana quanto Suburban. A Chevrolet começou a utilizar o nome na década de 1930. A proposta combinava características de um veículo de carga com espaço para transportar várias pessoas. Hoje isso parece absolutamente normal, mas a ideia ajudou a estabelecer uma fórmula que seria repetida inúmeras vezes. Muito espaço, capacidade de carga e utilidade para famílias. Ao longo das décadas, o Suburban cresceu, ganhou conforto, potência e tecnologia, mas a ideia fundamental permaneceu. E quando você observa os enormes SUVs familiares que se tornaram tão populares nos Estados Unidos, é impossível ignorar essa linhagem. Mas o próximo carro dessa lista mostrou que um americano não precisava comprar um carro enorme para se divertir. 10. Chevrolet Corvette. Em 1953, a Chevrolet apresentou algo bastante diferente, um esportivo americano de 2 lugares. Nascia o Corvette. Os primeiros carros não eram as máquinas de desempenho que muita gente associa ao nome atualmente, mas o Corvette evoluiu rapidamente. Motores V8 transformaram sua personalidade e geração após geração, ele construiu uma identidade própria. A América agora tinha um esportivo capaz de representar sua indústria diante de alguns dos grandes nomes europeus. E então apareceu uma das gerações mais famosas de todas, o Stingray dos anos 60. Design agressivo, motores potentes e uma aparência que ainda hoje é imediatamente reconhecível. O Corvette mostrou que o desempenho americano não precisava existir apenas em sedãs ou enormes cupês. E continua existindo mais de 70 anos depois. Mas, enquanto o Corvette conquistava quem queria desempenho, outro carro estava prestes a conquistar uma geração inteira. 9. Pontiac GTO. Agora chegamos a uma das histórias mais importantes da era dos muscle cars. Em 1964, a Pontiac colocou um enorme motor V8 em um automóvel intermediário relativamente acessível. O nome? GTO. A receita parecia simples. Pegue um carro comum, coloque muito mais potência e venda para pessoas que querem desempenho sem precisar comprar um esportivo extremamente caro. Funcionou. O sucesso ajudou a acelerar uma corrida entre as fabricantes americanas. Ford, Chevrolet, Dodge, Plymouth, Oldsmobile, todo mundo queria participar. A era dos muscle cars havia começado, e alguns dos carros mais desejados da história americana nasceriam dessa competição. Porém, o próximo veículo provocaria uma revolução ainda maior. 8. Ford Mustang. 17 de abril de 1964. A Ford apresenta o Mustang ao público americano, e o mercado nunca mais seria o mesmo. O Mustang combinava aparência esportiva, preço relativamente acessível e uma enorme quantidade de opções. O comprador podia escolher algo simples para dirigir diariamente, ou adicionar equipamentos e motores muito mais potentes. O sucesso foi gigantesco e rapidamente surgiram concorrentes tentando reproduzir a fórmula. Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird, Dodge Challenger, a MC Javelin. Uma nova categoria ganhava força, os chamados Pony Cars. Mais de 6 décadas depois, o nome Mustang continua vivo. Mas existe um detalhe interessante. O carro que está algumas posições à frente no Mins. Nesta lista ajudaria a criar outra categoria que hoje é ainda maior. Antes disso, precisamos falar de um automóvel que provou que Detroit também sabia pensar pequeno. 7. Ford Model. Quando o lendário Model T começou a envelhecer, a Ford tinha um enorme problema. Como substituir um dos carros mais importantes já produzidos? A resposta apareceu em 1927, o Ford Model A. Ele era mais moderno, mais sofisticado e mais parecido com aquilo que o automóvel americano se tornaria nas décadas seguintes.
Freios nas 4 rodas, controles mais convencionais e diferentes tipos de carroceria ajudaram o Model A representar uma nova fase da Ford. Milhões foram produzidos, mas sua importância vai além dos números. Ele demonstrou uma verdade que todas as fabricantes aprenderiam: mesmo um carro revolucionário precisa evoluir. E falando em evolução, o próximo modelo transformaria completamente o significado de luxo americano. 6. Cadillac Eldorado. Durante décadas, Cadillac significava uma coisa para muitos americanos: sucesso. E poucos carros representaram isso tão bem quanto o Eldorado, enorme, chamativo, confortável, cheio de cromados. O Eldorado refletia uma época em que o automóvel era muito mais do que transporte, era uma demonstração pública de status, mas a Cadillac também utilizou o modelo para experimentar mudanças importantes. Em 1967, por exemplo, o Eldorado passou a utilizar tração dianteira, uma configuração extremamente incomum para um grande Cadillac daquele período. O carro conseguia misturar tradição, luxo e engenharia diferente, e durante anos ajudou a definir como o mundo imaginava um automóvel americano de luxo. Só que enquanto o Cadillac representava luxo, o próximo carro representava liberdade. 5. Ford F-150. Talvez nenhum tipo de veículo represente tão bem determinadas regiões dos Estados Unidos quanto uma picape. E a história da Ford F-Series começou em 1948. Inicialmente eram veículos essencialmente voltados ao trabalho. Fazendas, construção, comércio, transporte. Mas aconteceu algo interessante. Com o passar das décadas, as pickups ficaram mais confortáveis, ganharam ar-condicionado, bancos melhores, interiores sofisticados, tecnologia e passaram a ocupar 2 funções ao mesmo tempo: ferramenta de trabalho durante a semana e carro da família no restante do tempo. A F-150 acabaria se tornando um dos veículos mais importantes da Ford. Hoje existem picapes com interiores que rivalizam com automóveis de luxo. É difícil imaginar essa transformação olhando para as primeiras caminhonetes de trabalho. Mas ainda temos 4 carros, e agora chegamos aos modelos que realmente alteraram a direção da indústria. 4. Chrysler Minivan, Dodge Caravan / Plymouth Voyager. Imagine uma família americana no início dos anos 80. Ela precisa de espaço. Uma station wagon pode não ser suficiente. Uma van tradicional é grande demais. Então a Chrysler aparece com uma solução. Para o ano modelo de 1984, chegam Dodge Caravan e Plymouth Voyager. A fórmula era extremamente inteligente, muito espaço interno, posição de dirigir familiar, acesso fácil aos bancos traseiros e dimensões mais amigáveis que as grandes vans tradicionais. Nascia a minivan moderna americana. Famílias adotaram a ideia rapidamente. Durante os anos 80 e 90, minivans começaram a aparecer por todos os subúrbios americanos. Escola, supermercado, férias, viagens. O formato virou praticamente um símbolo da família suburbana. Hoje, os SUVs roubaram grande parte desse mercado, e isso nos leva justamente ao próximo carro. 3. Jeep Cherokee XJ. Olhe para um estacionamento moderno. Provavelmente você verá SUVs por todos os lados. Agora volte para 1984. A Jeep apresenta uma nova geração do Cherokee, conhecida como XJ. Ela era diferente dos grandes utilitários tradicionais, mais compacta, relativamente leve, prática na cidade, mas ainda capaz de oferecer tração nas 4 rodas e enfrentar terrenos difíceis. Essa combinação é extremamente importante, porque o consumidor podia ter características de um veículo fora de estrada, sem precisar dirigir um enorme utilitário. A fórmula ajudou a mostrar o enorme potencial de SUVs menores para uso cotidiano. Décadas depois, SUVs e crossovers dominariam boa parte do mercado, mas o segundo colocado desta lista mudou a indústria de uma maneira completamente diferente. Ele mostrou ao mundo que Detroit também podia construir um carro compacto realmente competitivo. 2. Chrysler K-Car. Este provavelmente não é o carro que você esperava encontrar tão alto na lista. Não é particularmente bonito, não é extremamente rápido e dificilmente aparece em pôsteres, mas sua importância foi enorme. No início dos anos 80, a Chrysler enfrentava uma situação financeira extremamente difícil. Então chegaram os chamados K-Cars, Dodge Aries, Plymouth Reliant, automóveis de tração dianteira relativamente compactos e pensados para uma época em que eficiência estava se tornando fundamental. A arquitetura serviu de base para diversos outros produtos da Chrysler. Esses carros ajudaram a sustentar a recuperação da empresa e demonstraram algo importante. Às vezes, o carro que muda a história não é aquele que aparece na parede de um adolescente, é aquele que mantém uma fabricante inteira viva. Mas nenhum desses modelos teria existido da mesma maneira sem o carro que ocupa nosso primeiro lugar. 1. Ford Model T. Os automóveis já existiam, mas para grande parte da população ainda eram caros demais. Então apareceu o Ford Model T, e Henry Ford tinha uma ambição enorme: transformar o automóvel em algo acessível para muito mais pessoas. O Model T era simples, resistente e adequado às condições das estradas americanas daquela época, mas a verdadeira revolução aconteceu na maneira como ele era produzido. A Ford aperfeiçoou métodos de produção em massa, incluindo a famosa linha de montagem móvel. O tempo necessário para construir um carro caiu drasticamente, a produtividade aumentou e o preço por
pôde cair. De repente, trabalhadores que antes apenas construíam automóveis começaram a ter uma chance muito maior de possuir um. E quando milhões de carros começaram a aparecer, a própria América começou a mudar. Mais estradas, postos de combustível, oficinas, restaurantes de estrada, hotéis, subúrbios, viagens. A distância entre casa e trabalho ganhou um significado diferente. O Model T não inventou o automóvel, mas ajudou a transformá-lo de uma novidade relativamente exclusiva em parte da vida cotidiana de milhões de pessoas. Mais de 15 milhões de Model T foram construídos e sua influência ultrapassou a própria indústria automobilística. Porque depois do Model T, a América nunca mais seria a mesma. Conclusão: do pequeno Jeep enfrentando terrenos impossíveis, ao Mustang criando uma nova categoria, do Corvette construindo a identidade do esportivo americano, as minivans mudando a vida das famílias, da F-150 transformando a picapes em veículo de uso diário, até o Model T colocando milhões de americanos sobre rodas. Esses carros são muito diferentes, mas todos possuem algo em comum. Eles deixaram alguma coisa para trás, uma tecnologia, uma categoria, uma nova maneira de fabricar, ou simplesmente uma nova maneira de enxergar o automóvel. Agora quero fazer uma pergunta para você. Qual carro americano deveria estar nessa lista e ficou de fora? Coloque o modelo e o ano nos comentários. Eu quero ver qual carro vai ser o mais citado. E se você gosta de descobrir uma América que já não existe mais, inscreva-se no América Antes, porque no próximo vídeo vamos conhecer carros que fizeram exatamente o contrário. Eles eram tão estranhos, tão avançados e tão diferentes que pareciam ter vindo do futuro. 10 carros americanos que pareciam coisa do futuro. E alguns deles foram construídos há mais de meio século. América Antes.